E vamos agora à conversa com o politólogo José Filipe Pinto. Professor, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a este jornal à hora de almoço. Começamos aqui pela atuação de Bad Bunny na Super Bowl, no intervalo da Super Bowl. Trouxe convidados, mensagens de intervenção, políticas de imigração não passaram ao lado, não é, desta atuação, mas, como seria de esperar, o presidente Trump bastante crítico, não é? Diz que foi mesmo uma das piores atuações de sempre e que nem se percebia aquilo que o cantor dizia, não é? Verdade. Bom dia, Vânia, bom dia também aos senhores telespectadores. Temos de perceber que este era... E o que ele disse foi isso, mas mais do que isso, a imagem que eu trouxe, que não sei se podemos passar, mostra um aspecto da dança. E Donald Trump explicou disse que a dança claramente, era obscena, não é? Pois que a dança era obscena, que aquilo era um mau exemplo para quem? Para as crianças que estão a assistir, não apenas as norte-americanas, mas um pouco por todo o mundo. Professor, neste caso os fecheiros Epstein, Andrew Windsor, irmão do rei Carlos III, é um dos principais visados, citados nestes 7 milhões quase de páginas de fecheiros. Que repercussões é que isto pode ter, tendo em conta que a família real britânica já se mostrou preocupada com a situação? Tem repercussões não apenas no Reino Unido, mas também nos Estados Unidos. Vamos começar pelo Reino Unido. É evidente que já se percebeu os príncipes, porque Carlos III é o rei. O que é que acontece? André é um dos seus irmãos, mas ele tem... Mas é uma dinastia. E o que é que acontece? O que nós percebemos claramente é que o William também já falou. E o que é que disse o príncipe William e Kate? Mostraram-se muito preocupados com o que já se sabe dos documentos que, entretanto, foram disponibilizados. E disseram que se colocavam ao lado das vítimas. É uma tentativa de salvar a monarquia. Da mesma maneira que Carlos III, o que é que fez? Tirou a André todos os títulos reais e agora obrigou-o a sair da mansão no castelo de Windsor e colocou-o numa casa dele rei, mas particular, que não é paga pelos súbditos. O que é que isto significa? À medida que vão sendo abertos estes documentos, vão ficando disponíveis, percebe-se a dimensão do problema que aqui está. E as figuras influentes que envolve, não é? Vamos ainda no Reino Unido. As duas princesas, a Beatriz e a Eugénia, que são princesas e hoje têm 30 e tal anos, são as filhas, portanto, do príncipe André e de Sarah Ferguson. O que é que acontece? Almoçaram com Epstein depois dele ter sido libertado por ser acusado de prostituição de menores. Almoçaram. Depois, há outros ficheiros que dizem que elas fizeram visitas guiadas ao Palácio de Buckingham a pedido de Epstein. E mais do que isso, há telefonemas que dizem que elas serviram para entreter, e eu vou deixar a palavra entreter ao cuidado dos nossos telespectadores, entreter os convidados de Epstein. Portanto, isto é muito grave. Estamos a falar de princesas, estamos a falar das filhas de André. Uma delas cortou relações com o pai. O problema é o que está a montante. E esse elemento pode ser muito importante. Depois temos de perceber as repercussões nos Estados Unidos e em Donald Trump. Eu sei que vai haver eleições intercalares, sei também que impeachment é uma coisa, destituição é outra, sei que o procurador, não é o procurador, é o vice-procurador, o Todd Blanche, disse que tinham já disponibilizado os documentos e que não sentia que houvesse necessidade de haver um processo a alguém. Mas repare, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Representantes está a ter um inquérito por sua conta e risco. E este inquérito vai continuar a ser o seu normal processamento. O que é que isto quer dizer? Que Donald Trump vai ter problemas porque o nome dele também aparece e imagens também aparecem muito comprometedoras. Então, o que é que percebemos? O impeachment é possível, a destituição não é. E vamos tentar explicar porquê. O impeachment pode ser feito pela maioria simples na Câmara dos Representantes, mas a destituição é aprovada por 2/3 do Senado. Ora, nós vamos ter eleições apenas para 1/3 do Senado e, neste momento, o Senado, como nós percebemos, até é possível que o Partido Republicano
perca a maioria no Senado. Mas percebemos que, mesmo substituindo um terço, nem todos serão democratas, nos que vão entrar os novos senadores. Portanto, não é possível de maneira nenhuma a destituição de Donald Trump. Mas a imagem pública dele acaba por ser tremendamente manchada, afetada, a menos, só não é afetada para o grupo MAGA. E porquê é que não é afetada para o grupo MAGA? Porque eles continuam a entender que há aqui uma perseguição a Donald Trump. Professor, nós temos ainda aqui 3 minutinhos e eu queria falar consigo a propósito do Irão, até porque esta quarta-feira Benjamin Netanyahu vai reunir-se com Donald Trump em Washington, precisamente a propósito das negociações com o Irão. O que é que podemos esperar deste encontro? É complicado porque o Irão já disse que nenhuma potência estrangeira lhe dá ordens e que não está disponível para que entre na sua política interna. O que é que Benjamin Netanyahu quer? Que os mísseis balísticos também façam parte do acordo e não apenas o nuclear. E quer que o alcance desses mísseis do Irão fique reduzido a 300 quilómetros e não... neste momento, nós sabemos que o Irão tem mísseis de curto, médio e longo alcance. O que é que acontece? A distância entre Teherão e Tel Aviv ou Jerusalém é 1.585 km por hora. 1.585 km. Ora, isto significa o quê? Que se os mísseis só tiverem um alcance de 300 km, não poderão atingir Israel. Poderão atingir algumas bases norte-americanas na região, mas não poderão atingir Israel. É isso que Benjamin Netanyahu vai tentar que Donald Trump imponha ao Irão. Ora, o Irão quer que os mísseis, os de curto e médio alcance, fiquem fora do acordo. Depois há outro elemento que temos de perceber. Os Estados Unidos querem voltar a chamar à colação a questão dos direitos humanos, o direito de expressão. Nós percebemos que a Prémio Nobel da Paz acabou de ser condenada novamente. Este Prémio Nobel da Paz de 2023 está presa outra vez. Exatamente. E o que é que acontece? Foi mais de 6 anos e meio. 7 anos e meio. 7 anos e meio, exatamente. 7 anos e meio. 6 por ser acusada de conspiração e 1,5 por fazer propaganda contra o regime. E ainda mais 2 anos sem poder viajar. Uma pena ainda acessória. Mas há um elemento que temos de perceber. Esta Prémio Nobel da Paz já foi presa 13 vezes no Irão. 13 vezes. E já foi condenada 9 vezes. Ela estava em liberdade condicional desde dezembro de 2024 por causa de um problema de saúde. Neste momento está em greve de fome. Outra vez. O que é que nós percebemos? O que é que se pode esperar daqui? Muito pouco. Este é apenas o início. Donald Trump quer ouvir Benjamin Netanyahu, mas ele não tem condições para. E percebemos claramente que quando ele diz que quer acabar com a guerra na Ucrânia até ao verão, quando ele diz que verdadeiramente tem de negociar com o Irão, tudo isto mostra o quê? Que o clima interno está difícil. E por isso mesmo Donald Trump é alguém que neste momento, numa fase anterior, ele está no olho do furacão, sendo que em muitas das situações ele é o próprio furacão. Professora José Filipe Pinto, muito obrigada pela sua análise. Um bom dia. Obrigada. Bom dia.